presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Esse espaço que a gente tem aqui, ele é ocupado, eu acredito que na grande maioria das vezes, por pessoas leigas naquilo que tratam. Nós somos representantes da população e, na maioria das vezes, não somos especialistas naquele assunto que estamos tratando como representantes. Por que eu estou dizendo isso? Motivado pela fala do vereador Adinho. Se nós escutarmos hoje uma entrevista do Aécio Neves e de outras centenas de pessoas sobre a Petrobras, a gente pode extrair uma palavra síntese dali: catástrofe. Se for uma, se for outras, vai ser escândalo, talvez, roubo. Essas são as palavras que vão sintetizar o discurso. Se nós pegarmos as empresas internacionais de avaliação de risco de países e de empresas, eu acho que a palavra vai ser alerta. Existem 3 grandes empresas no mundo que avaliam os países e as grandes empresas por risco. Ontem foi noticiada que como é que é o nome? Moody's, uma das maiores, são 3, é a Fitch, a Moody's e a Standard. São 3 grandes empresas no mundo que os países e as grandes empresas pagam para dizer para eles como é que está a minha capacidade de pagamento, as minhas ações na bolsa, os meus ativos, a minha perspectiva de futuro, como é que estão? São as empresas de risco. Uma ontem, numa escala de A até D, passou para um módulo B bem baixo. Significa que as ações da Petrobras passam a ser agora de especulação, e não mais aquelas ações de um lucro certo a longo ou médio prazo. As outras 2 mantêm a Petrobras ainda como ações altas. Então, a palavra que eu disse que seria, do que eu vejo na televisão, por aí, dos opositores do governo, eu citei o Aécio Neves porque ele encarna o presidente que perdeu as eleições, encarna um projeto de oposição. Ele vai dizer, olha, tragédia, catástrofe. Se nós olharmos os especialistas no assunto, as grandes empresas, eu acho que a palavra seria alerta. Está ali no limite. E a Dilma, a palavra que ela tem dito, ela que é a grande, digamos assim, é a palavra que deve ser ouvida na defesa da Petrobras, ela diz desconhecimento. E eu acho que a gente, vereador Adinho, não conhece o tamanho da Petrobras, não sabe o que está acontecendo na Petrobras. A Petrobras está entre as maiores empresas de petróleo do mundo hoje. Estatal é a maior. E entre as privadas, está disputando. Eu estou falando de operação, não estou falando de tamanho dela. Em operação, extração de petróleo. E eu acho que para falar disso a gente tem que conhecer. Eu confesso o meu desconhecimento, e confesso que desconhecia há pouco tempo. Ações que caem, ações que sobem, isso muda a todo momento. A todo momento. Descobriram um poço de petróleo na bacia, não sei do que, né? As ações se vão embora. A presidente da República tem uma declaração que talvez venda uma parte, baixa as ações. Descobriu-se uma corrupção, baixa as ações. Daqui a pouco, anúncio da Dilma que vem agora. Queiroz Galvão já acertou com o governo, vai continuar a explorar aqui. E não podia, porque todas as investigadas da Lava Jato estavam proibidas de continuar contratos com o governo. Agora,
pela justiça. Parece que a Queiroz Galvão, uma parte dela, uma empresa ligada, vai continuar aqui. Já sobe a ação de novo. Então, eu acho que entre a palavra do Aécio e a palavra da Dilma, eu fico com a palavra da Dilma, que não é otimista na minha fala aqui. Cuidado ao falar da Petrobras. Nós podemos estar embarcando, sim, em gente que tem interesse de aproveitar as coisas que acontecem na Petrobras e no país inteiro, que é essa praga da corrupção, que é uma praga que atinge todos os países africanos, todos os países latino-americanos. Tem um levantamento, inclusive, de uma agência Transparência Internacional, que diz que o Brasil é o 72º país mais corrupto do mundo, hoje. Mas eles falam em sensação de corrupção, percepção. É claro que hoje, diante do que a televisão mostra todo dia, a minha percepção é que é uma corrupção absurda. Há poucos meses atrás, a percepção de corrupção no Brasil não era tanta. Talvez o Brasil ali ocupasse, sei lá, o 50º lugar, subisse 22. Né? Hoje, não há como não se ter essa sensação de corrupção. Porque tu liga a televisão, é só o que dá. Agora, eu acho que nós embarcamos, às vezes, e há interesse, sim, em privatizar a Petrobras. Leiam a 0h de domingo passado. Uma entrevista de 3 páginas com o ex-ministro das Comunicações, de Fernando Henrique Cardoso. Leiam a revista Veja, dessa semana, a coluna do Reinaldo Azevedo. É explícito. Só há uma salvação para o Brasil: vender a Petrobras. Para vender a Petrobras, tem que baixar as ações dela. Ninguém vai comprar uma ação alta. Quando foi privatizada a CE, a primeira coisa que os investidores fizeram foi reunir com a CE e dizer o seguinte: olha aqui, vocês desativem aquilo que não dá lucro, melhore o que dá lucro que eu compro, senão ninguém vai comprar. Como é que o empresário vai comprar algo que está lá em cima? Ele quer lá embaixo. E mais, operem algumas coisas que tornem atrativo ao mercado. Então, eu acho que a Petrobras, vereador, eu não vou lhe dar, porque eu tenho 2 minutos e meio, não é pela perspectiva de uma contribuição boa, mas é que eu ainda queria abordar em 1 minuto um outro assunto que interessa talvez muito ao vereador Ricardo Santos. Eu acho que a Petrobras, pelo tamanho que ela tem, e se o petróleo parar de cair, porque é outro componente absurdo que está acontecendo, é o preço do petróleo cai. Bom, se a Petrobras lida com petróleo, ela naturalmente cai junto, por melhor que fosse. Né? Agora, isso não vai longe, isso aí vai ter que parar. Sempre foi assim, teve ciclos. Já teve momentos que o petróleo caiu muito, as empresas americanas faliram, e hoje as empresas americanas do petróleo são potências mundiais. Então, eu não sei. Mas assim, falta 1 minuto e meio, vereador Ricardo Santos. Eu acho que devia se debruçar sobre uma discussão que é o Estatuto da Família, que vai ser votado no Congresso Nacional, que é um retrocesso absurdo. Está para ser votado de novo uma emenda constitucional que proíbe a adoção de crianças que não seja por um homem e por uma mulher. Já está feito o relatório, já foi expedido, passou pelas comissões, está pronto para entrar em plenário. Quer dizer, depois que uma votação pela internet mostrou que 51% das pessoas que são contra o projeto, porque é um retrocesso. E eu queria dizer, vereador Ricardo Santos, eu sei que estou lhe convidando a abordar o assunto, né, tanto que deixei para o final aqui em 1 minuto. Eu acho que, independente de convicção religiosa, independente do que eu penso sobre homossexualismo, sobre casamento gay, impedir pessoas de adotar crianças que estão em abrigo, eu acho criminoso. Eu acho criminoso isso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu não devesse falar, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter adotado uma criança. Foi a coisa que mais me gratifica. A minha grande obra que eu vou deixar para depois que eu morrer. Qual foi a tua grande obra, Ivo? Acho que a gente está nesse mundo aqui para realizar algumas coisas. A minha grande realização foi isso. Foi ter adotado uma criança. Em seguidinha que eu adotei, ou poucos anos depois, eu me separei. Eu podia estar solteiro hoje. E o meu filho está ali. E se não fosse isso, onde é que ele estaria?
Isso vale para milhares e milhares e milhares de crianças. Então, o Congresso Nacional votar uma lei que, por conta de uma disputa religiosa ou ideológica, não sei o que é essa história do gay aí que está em discussão, independente disso, eu acho criminoso, acho um retrocesso bárbaro. E acho que nós tínhamos, vereador Ricardo, de abordar esse assunto em todas as câmaras, em todos os lugares, não deixar o Congresso Nacional cometer esse crime. Quem quiser adotar uma criança tem que ter esse direito, independente do que o cara é, o que o cara vai fazer, tem que tirar ele daquelas condições, daqueles abrigos absurdos. O vereador Adinho já está propondo uma moção de repúdio. Eu acho que é uma saída, eu acho que é uma das coisas. Mas nós tínhamos que nos movimentar a nível nacional contra essa barbaridade. É um retrocesso estúpido isso. É isso, obrigado.